Fala aí pessoal, muito bom dia! Oi gente, tudo bem? Rodrigo passando aqui, falar um pouquinho hoje para vocês sobre tráfego pago e hoje eu quero falar com vocês, gente, sobre assim, algo muito importante na criação do tráfego. Eu costumo dizer que para a gente fazer um tráfego pago bem certinho, bem arrumadinho, nós precisamos sempre nos planejar antes de ir para a ferramenta. E isso aqui, embora nós vamos fazer na ferramenta, é na plataforma, mas faz parte de um planejamento. Então, quando eu vou pensar em tráfego pago, eu preciso pensar para quem que eu vou anunciar, ou seja, qual público que eu vou atingir, o que eu vou anunciar, ou seja, qual o criativo que eu vou fazer, se é em forma de vídeo, se é formato de carrossel, enfim. E como que essa pessoa vai chegar para falar com a gente? Vai ser via WhatsApp, vai ser via formulário, vou mandar ela para um site, ela vai me chamar no direct do Instagram? Depende da tua estratégia, ok? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tipos de público. Quais os públicos existentes na ferramenta, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão do público Advantage, que ele é muito interessante de ser usado, porém a gente não pode descartar todas as possibilidades que a ferramenta nos dá. Ok? Então eu estou aqui no gerenciador de anúncio, então nós vamos falar sobre públicos. Então dentro da conta de anúncio, dentro do gerenciador de anúncio, eu vou aqui no menu, eu clico em públicos. Quando eu clico aqui em públicos, vai abrir as possibilidades que nós temos atuais, né? Aí tem alguns públicos aqui que eu já criei, mas eu quero mostrar para vocês aqui na prática como que a gente vai estar criando os nossos públicos. Então nós vamos na aba de criar público e nós vamos falar hoje sobre o público salvo. O que é público salvo, gente? Público salvo é o direcionamento detalhado. Eu quero dizer para a Meta, eu quero falar para a Meta qual o meu público. Ok? Então eu vou chegar nessa tela, é importante demais eu clicar aqui, ó, trocar para as opções originais de público. Isso aqui é a configuração bem antiga que tinha, logo que saiu aí a Facebook. E aqui eu vou criar o meu primeiro público. Aqui eu vou dar um nome do público, ok? Você pode colocar público 1, público 2, P3, P4... Você pode já colocar mais direcionado, aqui fica muito ao teu critério. Qual que é importante aqui? Você ter uma nomenclatura que represente o público que você está criando, ok? Então eu vou colocar aqui como P20, ok? E aí eu vou começar a criar o meu público. O que é importante aqui? Primeiro de tudo, qual a localização? É Brasil inteiro? Não. É São Paulo? É Rio de Janeiro? Aqui é importante, tá bom? Então nós vamos colocar aqui que eu vou criar um público para São Paulo, ok? Criei São Paulo. Aqui é importante, gente, quando você colocar aqui a cidade, o bairro, enfim, aonde você vai estar colocando, aqui você vai observar que é o seguinte, ó, eu posso colocar em 40 quilômetros, eu posso aumentar essa quilometragem ou diminuir, ou apenas deixar na cidade atual, ok? Então eu quero aparecer para as pessoas em São Paulo. Aqui, ó, você tem que deixar desmarcado, porque se eu marcar, eu estou falando para a Meta assim, ó, alcance mais pessoas com probabilidade de responder os meus anúncios. Também vou mostrar anúncios com pessoas interessadas nas cidades. Aqui eu não quero pessoa que esteja interessada na cidade de São Paulo. É claro que depende da tua estratégia, mas aqui eu quero pessoas só ali de São Paulo, ok? Algo muito importante que às vezes a galera acaba esquecendo. Eu posso incluir uma localização e eu posso excluir também, tá? Então eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Ó. Eu quero que os meus anúncios rodem em São Paulo, porém eu quero excluir, tá vendo aqui, ó, vou colocar a cidade atual e eu vou excluir a cidade de Suzano. Então eu excluí Suzano. Aqui eu coloquei, ó, que o meu anúncio tem que passar para São Paulo, para Guarulhos, só que eu excluí a cidade de Suzano. Então eu não quero que o meu anúncio apareça em Suzano. Eu posso também pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer pra gente Tatuapé. Apareceu, legal.
Então, o que que eu quero aqui, ó? Meu anúncio vai rodar em São Paulo, em Guarulhos, ele não vai rodar em Suzano e nem no Tatuapé. Aqui eu fiz a segmentação por região, ok? Feito aqui, eu vou definir o quê? Qual que é a idade desse público? São pessoas de 18 a 65? Não, são pessoas de 30 a 60, ok? São todos os gêneros? Não, são apenas mulheres. Então, esse outro bloco aqui está preenchido. Sobre idiomas, você pode colocar o português, não tem problema nenhum. Você pode também colocar o inglês, porque tem muitas pessoas que estudam idiomas, né? Enfim, então você pode deixar o inglês ali, o espanhol também, não tem problema nenhum. Certo? E aí eu vou para o direcionamento detalhado. Aqui, gente, é muito interessante a gente fazer uma observação aqui. A ferramenta nos dá a opção de interesse e comportamento. A Meta, ela é especialista em identificar padrões, ou seja, nem tudo que eu tenho interesse é coisas que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Eu gosto de carro, eu tenho interesse na página da Ferrari, mas eu não tenho uma Ferrari na minha garagem, ok? Então, não necessariamente as pessoas com interesse é que têm... Ele tem a vontade de ter, mas não tem a condição. Eu gosto de falar isso aqui muito porque a galera fala assim, eu vou segmentar pessoas que têm dinheiro na ferramenta. Não necessariamente a pessoa que tem interesse ali numa Ferrari, ela tem condição financeira para comprar, ok? Então, eu gosto muito de segmentar por comportamento, porque comportamento é aquilo que a pessoa tem feito. Exemplo aqui, ó, compradores envolvidos. Aqui mostra para nós que são pessoas que clicaram no botão de chamada para ação comprar agora na semana passada. Se essas pessoas compraram ou não compraram, a gente não tem como saber, mas nós sabemos que essas pessoas clicaram nesse botão de comprar na semana passada. Então aqui eu coloquei esse direcionamento detalhado. Se eu colocar um outro direcionamento detalhado nesse campo, eu vou dizer para a plataforma que eu quero compradores envolvidos e também eu quero pessoas que são viajantes internacionais frequentes. Observe que vai mudar aqui em cima, tá vendo? Ó o tamanho do público que está aqui. Quando eu coloco um outro interesse ou um comportamento, ele vai diminuir ou aumentar, ok? Mas eu estou dizendo para a Meta que eu quero esse público e também com esse comportamento. Diferente quando eu limito. Então, o que eu quero dizer para a Meta? Eu quero a galera que tem um comportamento de compra e eu quero essa galera que tem interesse em produtos de alto valor aqui no Brasil. Agora você vai ver que vai diminuir o nosso público. Olha para quanto ele foi, tá vendo? Ou seja, eu estou dizendo para a Meta assim, Meta, eu quero mulheres que morem em Guarulhos, em São Paulo, que o meu anúncio não passe em Suzano nem no Tatuapé, que tenham uma faixa etária de 30 a 60 anos, que sejam mulheres, que tenham um comportamento que na semana passada clicaram no botão de comprar e que elas também preferem produtos de alto valor no Brasil. Ok? Aqui eu criei um público. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu clico no botão criar público e ele vai salvar esse público. O nosso P20 está aqui pronto para eu poder estar fazendo o nosso anúncio. Ok, galera? Hoje eu vou falar sobre esse tipo de público, embora nós vamos dar sequência, porque assim, nós temos o público salvo aqui, temos, diversas possibilidades de fazer aqui, porém dentro disso também nós temos um público personalizado. Aqui é muito bom, a gente tem um vídeo gravado aqui no canal falando um pouquinho sobre isso, porém é uma possibilidade que a gente tem de explorar bastante esse tipo de público aqui, ok? Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, só fazer um comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. Forte abraço!